Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O que os 4 evangelhos relatam a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O que podemos aprender a respeito dessa fé, dessa doutrina da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito nesse canal, aproveite esse momento. Aí embaixo se inscreva, dê aquele joinha, compartilha, para que as vidas sejam alcançadas, edificadas pela palavra do Senhor. A ressurreição de Jesus foi um evento mais importante da história da humanidade. A ressurreição de Cristo é uma doutrina fundamental para a fé cristã. Sem a ressurreição de Jesus, não há evangelho, não há cristianismo, não há igreja e não há salvação. E também não há esperança de vida eterna, meus irmãos. Se alguém se diz cristão, mas nega literalmente a Jesus e a respeito da ressurreição dos mortos, então essa pessoa pode ser qualquer coisa, menos cristã genuína. A história da ressurreição de Jesus está registrada nos 4 evangelhos: Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20. A cronologia da ressurreição de Cristo: Jesus foi traído, preso no jardim do Getsêmani, numa noite de quinta-feira, após celebrar a Páscoa com seus discípulos e instituir a ordenança da ceia do Senhor. Depois ele passou por um interrogatório, uma sessão de tortura e escarneio também, até que finalmente foi crucificado em algum momento na manhã de sexta-feira. A crucificação de Jesus durou algumas horas. Ele acabou morrendo às 3 horas da tarde, quando entregou o seu espírito ao Pai. Naquele momento, a Bíblia diz que um grande terremoto abalou a cidade de Jerusalém e as rochas se partiram, o véu do templo rasgou-se do alto a baixo, sepulturas foram abertas, a cidade se abriu. O apóstolo Mateus, ele destaca que associados, a isso tudo, muitos corpos de pessoas santas que estavam enterradas naqueles túmulos, miraculosamente ressuscitaram. Essas pessoas que foram ressuscitadas andaram pela cidade de Jerusalém no domingo pela manhã e foram vistas por muita gente. Mateus 27, 50 ao 53 relata exatamente isso. Jesus foi tirado da cruz, ainda na sexta-feira da crucificação. Ele foi sepultado no mesmo túmulo cedido por José de Arimateia. O corpo de Jesus permaneceu sepultado desde a tarde de sexta-feira até a manhã de domingo. Mas em algum momento da manhã daquele domingo, um novo terremoto aconteceu. A promessa de que no terceiro dia o Filho do Homem ressuscitaria dos mortos se cumpriu, lá em Lucas 24, 7. A notícia da ressurreição de Jesus, as pessoas começaram a tomar o conhecimento sobre a ressurreição de Jesus no próprio domingo pela manhã. Quando o domingo ainda estava amanhecendo, as mulheres que eram fiéis, seguidoras de Jesus, foram até o túmulo onde o seu corpo tinha sido sepultado. Mas chegando ao túmulo, elas se depararam com uma enorme pedra, a pedra que estava sobre a sepultura, estava selada a sepultura. Foram do lugar tirada. A pedra havia sido removida, irmãos, por um anjo do Senhor que desceu do céu. O anjo tinha um aspecto de um relâmpago e suas vestes eram brancas, como a neve. Os guardas que tomaram conta do sepulcro ficaram tão assombrados que perderam o sentido. Depois, as autoridades judaicas pegaram esses mesmos soldados numa boa quantia para eles, deram uma boa quantia para eles
e que eles testemunhassem o corpo de Jesus, e acabou sendo roubado pelos seus discípulos. Era o que eles queriam empregar. Lá em Mateus 28, 12, 13 em diante está relatado isso. As mulheres que foram visitar o túmulo e não encontraram nele o corpo de Jesus, tiraram, né, o prazer de ouvir do anjo, tiveram, né, o prazer, melhor dizendo, de ouvir do anjo de Deus a frase mais notável de todos os tempos: por que buscai entre os mortos aos que vivem? Por que procurar entre os mortos o que vive? Lucas 24, 6 está relatado exatamente essas palavras do anjo. Saindo dali, as mulheres contaram aos apóstolos as boas novas. A princípio, parece que alguns deles tiveram dificuldade em acreditar nelas. O próprio apóstolo Pedro também foi correndo ao sepulcro e nele encontrou apenas lençóis de linho que tinham sido usados para envolver o corpo de Jesus. Depois dessas coisas, Jesus realizou diversos aparecimentos após a ressurreição, até ascender-se, né, ao céu diante dos olhos de muitas pessoas. Como Jesus saiu do túmulo após a ressurreição? Há algo interessante no relato bíblico sobre a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que um anjo do Senhor removeu a grande pedra que selava o túmulo, mas não dizia que isso aconteceu para que Jesus pudesse sair do templo. Na verdade, parece que a pedra foi removida para que as pessoas pudessem entrar e ver de fato que o túmulo estava vazio. Então, como Jesus saiu do sepulcro após a ressurreição? A questão é que a ressurreição de Jesus não foi uma simples restauração do seu corpo físico, que tinha sido tirado da cruz e do sepulcro. Na ressurreição, houve uma transformação de sua humanidade. Na verdade, Jesus ressuscitou num corpo totalmente glorificado, não mais preso às leis físicas e muito menos sujeito à morte. Explica alguns estudiosos que esse fato de formar, né, uma quase poética, ele diz que quando Jesus nasceu em Belém, Jesus registrou o seu nascimento e ele tornou-se um cidadão de Israel. Quando Jesus morreu fora de Jerusalém, na sexta-feira à tarde, o escrivão da cidade registrou Jesus como morto. Então, na ocasião da ressurreição, ele não era mais um cidadão da terra, e sim um cidadão do céu. Um túmulo, uma pedra ou uma outra coisa qualquer na barreira não podia mais mantê-lo prisioneiro. Naquele domingo, antes de romper da manhã, Jesus saiu daquele túmulo como vencedor sobre a morte e sobre o inferno. Jesus e todo, né, o crente verdadeiro tem que estar vivo em sua mente o quanto a doutrina da ressurreição de Jesus é fundamental. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou e vê a vossa fé e ainda permanecerem em vossos pecados, irmão, se a ressurreição de Jesus fosse uma mentira, então seríamos os mais infelizes dentre todos os homens. Jesus foi crucificado, Jesus morreu por nossos pecados. Depois ele foi enterrado como qualquer um ser humano. Mas ele não era apenas plenamente um homem qualquer. Ele era também plenamente Deus. Então ele revelou sua identidade divina ao ressuscitar no terceiro dia, para estar vivo para todo sempre. E agora nós também estamos vivos nele. Além disso, as três pessoas da Trindade estiveram envolvidas na ressurreição de Jesus. Considerando tudo isso, podemos destacar algumas lições importantes nesse vídeo sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou em corpo
glorificado. Em primeiro lugar, antes da ressurreição de Jesus, outras pessoas ressuscitaram no Antigo Testamento. Isso aconteceu durante o ministério de Elias e Eliseu. O próprio Jesus, durante seu ministério, ressuscitou 3 pessoas: o filho da viúva de Naim, a filha de Lázaro e o próprio Lázaro. Mas todas essas pessoas voltaram a morrer novamente, depois de alguns anos. Porém, Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Agora ele está exaltado no céu e à destra da direita do Pai. E todos se rendem a ele em adoração, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu o poder da riqueza, da sabedoria, da força, da honra, da glória, da ação de graça. A ressurreição de Jesus garante nossa vida eterna. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é a esperança da vida eterna para o crente. Ao ressuscitar, ele demonstrou a sua vitória sobre a morte e garantiu o perdão e a justificação para o seu povo. Jesus ressuscitou, isso garante que aquele que crer nele também ressuscitarão também. Inclusive o milagre da ressurreição daqueles santos que saíram do túmulo na ocasião da morte de Jesus em Jerusalém serviu como uma pequena amostra do que espera a todos aqueles que confessam pelo Senhor e pelo Espírito Santo que Jesus é o Cristo. É preciso a fé salvadora para crer que Jesus ressuscitou. Em terceiro lugar, qualquer alegação de que a ressurreição de Jesus fosse uma farsa não se sustentaria muito tempo. Alguns dizem que Jesus apareceu novamente porque supostamente não teria morrido na crucificação, mas apenas desmaiado. Claro que isso não faz sentido nenhum, né? Um condenado à crucificação sair vivo da pena capital, né, que era dada pelos romanos, ainda que tivesse ter sido o seu processo de morte acelerado, com uma fratura em seus membros inferiores. Jesus, no entanto, morreu antes disso. Como prova, um soldado transportou o corpo com uma lança e deu o corpo e saiu água e sangue. Uma evidência incontável de sua morte, a ponto de médicos, né, comprovarem isso. Dizem que o sepulcro estava vazio porque o corpo de Jesus realmente foi roubado por seus discípulos. Também é outro absurdo, como um grupo de pessoas simples conseguiria roubar um corpo dentro de um túmulo protegido por guardas, queridos. Além disso, como alguém poderia roubar um corpo em meio à noite, às pressas, e ter o cuidado, né, de deixar o tecido que envolvia o corpo caprichosamente dobrado no lugar onde o corpo estava? Contudo, não esperamos que todos acreditem na ressurreição de Jesus. Para que a maioria das pessoas, a ideia de que Jesus ressuscitou dos mortos é loucura. Na verdade, a fé no Cristo crucificado, morto e ressurreto ao terceiro dia não é um fruto da capacidade humana, mas vem pela obra da regeneração do Espírito Santo. O fator de os líderes judeus terem, né, subornado os soldados para esconder a ressurreição é uma prova disso. Eles estavam diante do fator, eram testemunhas oculares do túmulo vazio, mas ainda assim não creram para a salvação. Isso significa, enquanto a ressurreição de Jesus Cristo havia garantia de salvação para o povo de Deus, ele também é a prova do julgamento divino sobre todos aqueles que rejeitaram